Você já parou para pensar até onde alguém é capaz de ir por algumas curtidas? Vivemos numa era onde a validação digital virou moeda de troca, onde o perigo se transformou em conteúdo, e onde a linha entre coragem e imprudência ficou perigosamente tênue. Hoje, eu preciso te contar 6 histórias que me marcaram profundamente. São histórias reais de pessoas que, na busca por reconhecimento online, tomaram decisões que custaram suas próprias vidas. Não é sobre julgar essas pessoas. É sobre entender como chegamos até aqui, como a necessidade de impressionar desconhecidos pode nos cegar para o valor da nossa própria existência. Cada história que você vai ouvir hoje carrega uma lição dolorosa, um alerta que não podemos ignorar. Algumas dessas cenas foram registradas em vídeo, outras testemunhadas por pessoas que nunca mais foram as mesmas. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te fazer questionar o preço que estamos dispostos a pagar pela fama instantânea. Vamos juntos nessa reflexão necessária. Era 28 de maio de 2016. A costa da Califórnia estava linda naquele dia, como sempre está. Big Sur atraía centenas de turistas todo fim de semana, todos querendo capturar aquela vista de tirar o fôlego, onde os penhascos encontram o Pacífico. Na ponte Bixby Creek, as pessoas se aglomeravam, tirando suas fotos com segurança, respeitando os limites que existem por uma razão. Jessica Bloom tinha 22 anos. Uma jovem de Fresno que havia abandonado a faculdade e agora perseguia um sonho: se tornar conhecida através de selfies extremas. O que poucos sabiam é que, por trás daquela pose de destemida, Jessica tinha terror de alturas. Mas ela escondia esse medo porque acreditava que a coragem falsa venderia melhor que a vulnerabilidade verdadeira. Seus amigos a descreviam como impulsiva, sempre buscando a próxima foto que geraria likes. Ela não media consequências. Para ela, o importante era parecer corajosa, não necessariamente ser. E essa ponte, com seus 80 metros de altura sobre rochas afiadas e ondas violentas, seria o cenário perfeito para sua próxima postagem. As placas de alerta estavam por toda parte. Os guarda-corpos foram projetados para proteger motoristas, não para serem escalados. O solo na beira do penhasco era instável, o que todo mundo ali sabia. Mas Jessica não queria uma foto comum. Ela queria algo que parasse o scroll de alguém, que fizesse as pessoas pensarem: nossa, como ela teve coragem! Então ela pediu ao amigo, relutante, que a filmasse. E, ignorando todos os sinais de perigo, todos os olhares de reprovação dos outros turistas, ela passou por cima do guarda-corpo. Posicionou-se a centímetros do vazio, rindo nervosamente, dizendo que quanto mais perto da borda, mais likes ela conseguiria. O amigo levantou o celular hesitante. Jessica ajustou sua pose, uma mão no guarda-corpo, a outra erguida em sinal de vitória. O vento bateu forte no seu rosto. Ela se inclinou para trás, sobre o abismo. As pessoas ao redor congelaram. Todos, menos Jessica, percebiam o perigo real daquela situação. E então aconteceu rápido demais. Seu pé direito escorregou. Seu corpo girou de forma desajeitada. Ela tentou se agarrar ao guarda-corpo. Seus dedos roçaram o metal por uma fração de segundo antes de perder completamente o apoio. Alguns turistas acharam ter ouvido um grito breve, mas o vento e as ondas engoliram qualquer som quase instantaneamente. Jessica caiu mais de 60 metros. Seu corpo bateu uma vez no penhasco antes de desaparecer nas águas turbulentas abaixo. O barulho do impacto e o respingo da água deixaram todos em choque absoluto. As ligações para a emergência inundaram as linhas em minutos. A guarda costeira enviou barcos e helicópteros, mas o acesso aos penhascos abaixo da ponte era impossível por terra, forçando os resgatistas a dependerem completamente do ar e do mar. Quando finalmente chegaram à área, só conseguiram ver água agitada e destroços espalhados na base do penhasco. O corpo de Jessica foi levado pelo mar, sendo encontrado apenas dias depois. O relatório oficial listou a causa da morte como trauma contundente e afogamento.
As autoridades enfatizaram que os guarda-corpos e avisos foram completamente ignorados. Enquanto isso, o Instagram de Jessica se tornou alvo tanto de condolências quanto de críticas duras. Em uma semana, sua família pediu para que a plataforma removesse a conta. O que fica dessa história não é o julgamento de Jessica, mas uma pergunta que precisamos nos fazer. Quando perdemos a noção de que nossa vida vale mais que qualquer número de curtidas? Quando o medo de ser esquecido se tornou maior que o medo de morrer? 16 de julho de 2017. A zona rural perto de Colchester, na Inglaterra, era tranquila. A linha férrea cortava os campos silenciosamente, seus trilhos vibrando de vez em quando com o tráfego distante. Na plataforma próxima, alguns passageiros esperavam, sem imaginar que metros dali um adolescente estava configurando uma câmera para o que seria seu último vídeo. Darren Cook tinha 19 anos. Trabalhava meio período no varejo em Chelmsford e mantinha um pequeno canal no YouTube dedicado a vídeos épicos de trens. Seu conteúdo raramente ganhava visualizações, mas ele se convenceu de que o segredo estava em se arriscar mais. Entre os amigos era conhecido por ignorar regras, especialmente aquelas relacionadas a ferrovias. Não eram patrocínios ou contratos que moviam Darren. Era ego puro. Uma necessidade de parecer ousado, mesmo que isso significasse colocar sua vida em risco. Ele não entendia que coragem de verdade não tem nada a ver com imprudência. A ferrovia perto de Colchester transportava trens de alta velocidade frequentemente. Placas avisavam claramente os invasores para se manterem longe. A velocidade e a pressão do vento de um trem passando criavam turbulência imprevisível, que podia facilmente desequilibrar alguém próximo demais da linha. Tripés, câmeras e corpos não tinham lugar seguro dentro da zona de folga. Entusiastas experientes filmavam trens de plataformas ou áreas designadas para isso. Mas o plano imprudente de Darren exigia que ele ficasse a centímetros do desastre, enfatizando estupidez ao invés de habilidade. Naquela tarde, ignorando todos os sinais de alerta, ele e um amigo montaram um tripé diretamente ao lado dos trilhos. Ele anunciou que queria uma filmagem de um trem passando tão perto que pareceria que ia raspar nele. Agachou-se, sorrindo da própria bravata, descartando o risco claro. Pessoas da plataforma próxima o viram se posicionando com um descuido deliberado, como se aproximar-se do perigo garantisse visualizações. A buzina do trem ecoou pelos campos, ficando mais alta conforme se aproximava a mais de 140 km/h. Seu amigo gritou à distância, pedindo que se afastasse, mas Darren ficou parado, olhos fixos na lente. Sua postura se enrijeceu quando a máquina se aproximou, o som vibrando através dos trilhos. Algumas testemunhas na plataforma depois admitiram que presumiram que ele pularia para longe no último momento. Em vez disso, ele se agachou ainda mais. Sem surpresa, esse truque terminou em desastre. A frente do trem o atingiu com força devastadora, lançando seu corpo para o lado. Ele girou pelo ar e bateu no cascalho ao lado dos trilhos. Sua câmera foi arrancada do suporte. O trem continuou passando em segundos, deixando apenas espectadores atordoados, olhando para seu corpo imóvel. Os serviços de emergência chegaram rapidamente após múltiplas ligações da plataforma. Os paramédicos o avaliaram imediatamente, mas o trauma era irreversível. Ele foi declarado morto no local. A investigação da Polícia de Transportes britânica rapidamente determinou que foi um caso de invasão e comportamento imprudente. A filmagem foi apreendida como evidência. Em semanas, seu canal no YouTube desapareceu, seus poucos vídeos apagados sem explicação. A gravação circulou apenas em fragmentos online, desconectada de seu nome e contexto. Para os espectadores que tropeçaram nela, não eram os momentos finais de uma pessoa. Apenas mais um clipe na enxurrada de espetáculos online. E talvez seja isso o mais triste. Darren se tornou exatamente o que ele temia ser: esquecível. Apenas mais um número nas estatísticas de acidentes evitáveis. 17 de outubro de 2015. Moscou já estava mergulhando na escuridão precoce do outono.
As ruas brilhavam com a garoa leve, o tráfego zumbindo lá embaixo. As luzes de arranha-céus inacabados marcavam novos distritos surgindo rapidamente, mas frequentemente deixados sem segurança adequada. Igor Mikiov tinha 24 anos. Trabalhava como entregador para um serviço de correio, transportando pacotes pela cidade expansiva. Morava com os pais num apartamento modesto nos subúrbios e raramente chamava a atenção fora do seu pequeno círculo de amigos. Mas online, ele tentava se reinventar. Ele idolatrava exploradores urbanos e aventureiros de telhados cujos vídeos atraíam milhões de visualizações. Lançou uma pequena conta, copiando seus truques com pouca habilidade. Seus clipes eram tremidos, de baixa qualidade, mas ele acreditava que conteúdo mais ousado o ajudaria a se destacar. Risco não se registrava para ele como precaução. Se registrava como uma forma de se provar. O mundo da escalada em telhados já era controverso em Moscou. A prática envolvia invadir zonas de construção restritas, escalar guindastes e pendurar-se de beiradas para fotografias ou vídeos. Aqueles que se destacavam eram escaladores livres treinados. Mikiov não era. Ele não tinha treinamento, nenhum equipamento de proteção e nenhum plano real. Usava tênis gastos do trabalho, jeans e uma jaqueta fina. Naquela noite, Mikiov saiu para beber com 2 amigos antes de levá-los em direção a um arranha-céu semi-acabado. O prédio tinha cerca de 15 andares de altura, suas escadas abertas e cheias de destroços de construção. O cercamento estava caído em vários lugares e o acesso era fácil. Apesar de avisos postados ao redor do local sobre estruturas instáveis e entrada não autorizada, Mikiov seguiu em frente. Era uma ideia estúpida desde o início, mas ele a tratou como uma performance. Seu plano era filmar-se pendurado por um braço da borda de concreto exposta do último andar, imitando vídeos que havia visto online. Seus amigos hesitaram, dizendo a ele que era inútil, mas ele os pressionou para filmar de qualquer jeito. O álcool aguçou sua bravata, silenciando o risco óbvio. A subida foi direta. Eles passaram por pilhas de vergalhões e tábuas soltas, subindo por escadas inacabadas até chegarem ao telhado aberto. De lá, Mikiov anunciou seu plano novamente, insistindo que o truque seria rápido. Ele configurou seu telefone para gravar no bolso, enquanto um amigo apontava outro telefone para capturar a cena. Ele se moveu até a beira, virou-se em direção à cidade e agachou na posição. Agarrou o concreto áspero com ambas as mãos. Depois, deliberadamente soltou uma, deixando-se pendurar apenas com o braço direito. Por vários segundos ele sorriu e gritou para seus amigos ajustarem o ângulo, pedindo que conseguissem a filmagem. Mas quando tentou subir de volta, seus tênis rasparam contra a parede, arrancando lascas de cimento. A garoa havia deixado a superfície escorregadia. Em segundos, sua mão escorregou. O corpo de Mikiov caiu toda à altura da estrutura, sua queda ininterrupta. Seus amigos congelaram por um instante, depois correram escada abaixo, tropeçando em destroços para alcançar o chão. Quando chegaram, seu corpo estava esparramado no pavimento molhado perto da base do prédio. Os serviços de emergência chegaram rapidamente após um transeunte relatar a comoção. A polícia isolou a base do prédio e registrou a morte como um acidente relacionado à invasão. Trabalhadores da construção que chegaram na manhã seguinte confirmaram que o local já havia sofrido invasões repetidas por caçadores de emoção. O incidente foi arquivado como morte acidental. A família de Mikiov ficou devastada, pressionando as autoridades para garantir que a filmagem nunca circulasse. Para sua família, não foi nada além de uma morte desnecessária impulsionada por uma busca por visualizações que nunca vieram. E a pergunta que fica é: quantas vidas mais precisam ser perdidas antes que entendamos que nenhuma curtida vale mais que voltar para casa? 12 de março de 2018. Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre Argentina e Brasil. Turistas lotavam passarelas e plataformas, névoa subindo em rajadas constantes que deixavam tudo escorregadio.
Placas alertavam contra sair das trilhas marcadas, mas barreiras nunca pareciam impedir pessoas procurando uma foto melhor. Carla Mendes tinha 27 anos. Trabalhava como recepcionista num hotel de categoria média em São Paulo. Era conhecida entre colegas de trabalho por ser falante, frequentemente tentando embelezar eventos comuns para parecerem mais emocionantes. Nos últimos anos, ela tentou se reinventar online como uma personalidade de viagens. Seu público era pequeno, mas ela postava constantemente, exagerando suas viagens e editando fotos para sugerir aventura. Mas Mendes não tinha patrocinadores para financiar suas viagens. Ela os queria, porém, e acreditava que truques perigosos a ajudariam a se destacar. Mas o risco não era calculado para ela. Era um acessório para fazer sua vida parecer dramática. As cataratas do Iguaçu abrangem mais de 200 cascatas individuais, com torrentes de água caindo em cânions profundos. Turistas são restritos a plataformas com corrimãos, já que as rochas ao redor são escorregadias com o spray constante. Guias treinados alertam repetidamente que escalar sobre barreiras é perigoso. Mendes usava tênis casuais, jeans e uma blusa leve, totalmente inadequada para superfícies rochosas escorregadias. Sua decisão de ir além das barreiras não foi ousada. Foi a ação de uma idiota completa. Naquela manhã, Mendes se juntou a colegas de trabalho numa excursão de um dia ao parque. O grupo caminhou pelas estradas padrão, tirando fotos em mirantes marcados. Mendes, no entanto, estava obcecada em criar um segmento de transmissão ao vivo, onde apareceria mais perto das cataratas do que qualquer outra pessoa. As condições climáticas tornaram tudo mais arriscado. O spray era mais pesado que o normal, e as rochas na beira reluziam com uma camada de água. Os avisos eram claros, mas Mendes os ignorou. Ela disse aos colegas de trabalho para manterem a câmera nela enquanto escalava além de um guarda-corpo. Ela se moveu sobre lajes de rocha irregulares onde o apoio era ruim. O rugido das cataratas abafava a fala normal, mas a transmissão ao vivo mostrava ela narrando e acenando para o telefone como se fosse uma aventureira. Ela se agachou, depois ficou ereta com as costas para a cascata, erguendo o braço para enquadrar a filmagem. Os colegas de trabalho continuaram filmando, nervosos, mas sem vontade de intervir. A tensão cresceu quando Mendes se aproximou mais da beira, escorregando ligeiramente uma vez antes de se recuperar. Em vez de parar, ela tentou fazer parecer intencional, sorrindo para a câmera. Momentos depois, seu tênis esquerdo escorregou pela superfície molhada. Ela se desequilibrou, seu braço do telefone sacudindo para cima e a outra mão alcançando equilíbrio. Ela perdeu o apoio completamente. Ela soltou um grito, o dispositivo escapando de sua mão enquanto tombava de lado em direção à torrente. O corpo de Mendes caiu na água turbulenta, imediatamente arrastado em direção à queda principal. Vários turistas mais abaixo captaram vislumbres de sua figura no spray antes de desaparecer na cascata. A equipe de resgate foi convocada rapidamente por transeuntes, mas as condições perto das cataratas tornaram a recuperação difícil. Autoridades dos parques argentino e brasileiro coordenaram esforços de recuperação, e após várias horas, seu corpo foi localizado numa saliência rochosa a mais de 800 metros de distância. Ela havia sofrido trauma massivo pela força da água e impacto contra rochas. Seus restos foram carregados sob lonas para protegê-los de espectadores. O telefone recuperado pela equipe do parque continha a filmagem da transmissão ao vivo que mais tarde corroborou o relato das testemunhas. Para seus colegas de trabalho, o incidente foi devastador. Eles estavam filmando o que presumiam ser um truque de rotina apenas para vê-la desaparecer na frente deles. De volta a São Paulo, o hotel ofereceu sessões de aconselhamento, mas a maioria do grupo evitou discutir abertamente, falando dela apenas em fragmentos breves e desconfortáveis. Em semanas, eles retornaram aos seus turnos normais. No entanto, a memória de estar atrás de uma câmera enquanto ela caía ficou com eles. Um peso não dito no local de trabalho.
2 de julho de 2017. Um estande de tiro público nos arredores de Houston, Texas. A tarde estava quente e barulhenta, cheia de estalos agudos de tiros e o cheiro acre de pólvora. Famílias, robistas e atiradores experientes compartilhavam raias, cada um seguindo regras do estande, destinadas a evitar que o caos se transformasse em desastre. No meio daquele ambiente estruturado, um ato imprudente alimentado por ego e intoxicação terminaria em tragédia. Marcus Boyd tinha 20 anos, desempregado e conhecido entre amigos por sua personalidade imprudente. Ele havia construído uma reputação no seu pequeno círculo por gravar truques ultrajantes e postá-los online. Seu conteúdo frequentemente girava em torno de zombar da segurança com armas de fogo, girando pistolas, fingindo apontar para amigos, ou fazendo piadas sobre ser destemido. Amigos mais tarde reconheceram que álcool geralmente desempenhava um papel, embora ele mascarasse isso com arrogância até que a imprudência se tornasse óbvia. Álcool e armas de fogo faziam uma mistura estúpida, mas Boyd tratava isso como entretenimento. O estande de tiro era aberto ao público, uma mistura de atiradores regulares e visitantes casuais, procurando uma diversão de tarde. Raias se estendiam lado a lado sob um toldo metálico. Estojos de latão espalhados pelo chão de concreto. As regras estavam afixadas. Sem álcool, sem brincadeiras, sem armas carregadas atrás da linha, mas a aplicação frequentemente dependia mais de confiança do que de supervisão. Oficiais do estande faziam rondas, mas com o número de visitantes entrando e saindo, nem toda a infração era capturada. Boyd tinha um revólver calibre 38 Special naquele dia. O perigo não era a arma em si, mas a forma como ele a usava, tratando-a como um brinquedo em vez de uma ferramenta letal. Naquela tarde, Boyd chegou ao estande com 3 amigos. Eles trouxeram câmeras para gravá-lo atirando com rifles e pistolas para seu pequeno canal no YouTube. Seus amigos mais tarde relembraram ele escondendo cervejas de uma mochila entre os turnos, sua risada mais alta e mais errática conforme o dia avançava. Apesar da clara sinalização de proibição de álcool, ninguém fora do grupo notou imediatamente. Depois de disparar várias rodadas comuns num alvo, Boyd de repente anunciou que era hora do vídeo real. Ele carregou e disparou várias vezes novamente, não mostrando nada incomum. Então ele girou o cilindro do revólver na frente das câmeras, insistindo que estava descarregado como se fosse para demonstração. Seus amigos, pensando que era apenas mais um truque exagerado, continuaram filmando enquanto ele balançava instável com a arma na mão. Segundos depois, ele pressionou o revólver sob o queixo e puxou o gatilho. O disparo foi ensurdecedor, diferente em tom dos tiros controlados anteriores. Sangue derramou no chão de concreto. Boyd desabou instantaneamente, o revólver batendo ao seu lado. Seus amigos gritaram e atordoaram atiradores próximos. Então, oficiais do estande correram, gritando para todos se afastarem enquanto tentavam estancar o sangramento e ligavam para o 911. Testemunhas descreveram a tentativa como frenética, mas sem esperança. Em minutos, paramédicos chegaram, mas Boyd foi declarado morto no local. A polícia mais tarde confiscou a arma e entrevistou testemunhas. A toxicologia confirmou que Boyd estava bebendo, uma violação direta das regras do estande e das leis de segurança estaduais. A filmagem de vídeo foi revisada durante a investigação, não deixando dúvidas sobre o que havia acontecido. Nas semanas seguintes, o estande atraiu escrutínio. A gerência discretamente aumentou o pessoal e adicionou verificações de bolsas, uma medida que frequentadores disseram ser o primeiro aperto real de regras que já haviam visto. Alguns atiradores de longa data pararam de trazer famílias, perturbados por quão rapidamente o ambiente controlado havia desmoronado. Em fóruns online sobre armas, o caso foi dissecado em detalhes, não para glorificar Boyd, mas para sublinhar como álcool e armas de fogo não têm lugar juntos. E talvez essa seja a lição mais importante. Não existem segundas chances quando se trata de armas de fogo.
Um segundo de imprudência pode apagar uma vida inteira. 17 de setembro de 2017. Cidade de Quezon, Metro Manila. Uma tempestade tropical havia passado no início do dia, deixando ruas inundadas, galhos caídos e linhas de energia emaranhadas pelos bairros. A maioria dos moradores ficou dentro de casa, cautelosa com estruturas instáveis e fios energizados na água parada. Numa rua, no entanto, uma tentativa imprudente de transformar perigo em entretenimento terminaria num acidente fatal. Julius Ramos tinha 23 anos, entregador de meio período e pequeno youtuber. Ele mantinha um canal chamado Pinoy Extreme Hacks, onde performava truques DIY imprudentes e pegadinhas, ligando baterias de carro a lâmpadas com as mãos nuas, fingindo eletrocuções em vizinhos ou pendurando-se de telhados por risadas. Amigos o descreviam como teimoso e arrogante, frequentemente rindo de avisos de segurança como se fossem desafios. Até eletricistas e oficiais do barangay haviam lhe dito diretamente para ficar longe de equipamentos elétricos, mas ele tratava seus conselhos como ruído de fundo. Sistemas elétricos em áreas danificadas por tempestades são especialmente impiedosos. Linhas caídas carregam alta voltagem e a água transforma o chão num condutor, ampliando o risco de eletrocução. Eletricistas trabalham com ferramentas isoladas, luvas de borracha e equipamento de proteção para gerenciar tais perigos, usando coordenação treinada e desligamentos de sistema para prevenir mortes. Ramos não tinha nada disso. Ele erroneamente acreditava que um poste de bambu o isolaria, sem perceber que, uma vez encharcado de água da chuva, se tornava tão perigoso quanto uma haste de metal. Sua única ferramenta era um poste de bambu molhado cortado de uma árvore próxima. A ideia de levantar um fio energizado com algo encharcado em água da chuva mostrava não apenas ignorância sobre eletricidade, mas desrespeito deliberado pelo senso comum. Naquela tarde, enquanto outros limpavam detritos e esperavam pelas equipes de manutenção, Ramos viu oportunidade. Ele disse ao primo que queria se filmar consertando uma linha caída que pendia abaixo sobre a rua. Ele enquadrou isso como uma dica de vida, prova de que pessoas comuns não precisavam de profissionais. Vizinhos imediatamente o alertaram para não chegar perto, gritando que eletricistas estavam a caminho. Ramos riu, dizendo que chegaria antes das equipes de manutenção. Seu primo relutantemente manteve o telefone gravando. A tempestade havia deixado água até o tornozelo na sarjeta. Ramos andou descalço na seção inundada da rua, sorrindo como se estivesse num palco. Ele levantou o poste de bambu, balançando ligeiramente na corrente, e olhou para seu primo. O fio pendia pesadamente, puxado para baixo por detritos e chuva. Ele cutucou 2 vezes antes de finalmente enganchar. No instante em que o poste molhado tocou a linha, houve um estalo agudo, faíscas explodiram e um clarão brilhante iluminou o ar. Eletricidade atravessou o poste e entrou no corpo de Ramos. Testemunhas disseram que seus músculos enrijeceram instantaneamente, suas costas arquearam e em segundos ele desabou, caindo de cara na água. Seu primo derrubou a câmera enquanto fumaça chiava da camisa de Ramos. Vizinhos ficaram congelados, alguns correndo em direção a ele, então recuando com medo da água. Alguns telefonando por ajuda. As breves convulsões terminaram quase imediatamente uma vez que ele estava caído, deixando-o completamente imóvel na sarjeta. O fio continuou a soltar faíscas ao seu lado, cada som amplificado pelo silêncio molhado que se seguiu. Por vários segundos, ninguém ousou se aproximar. O cheiro de tecido queimado e ozônio persistia. Um vizinho finalmente gritou por ajuda do outro lado da rua, mas ninguém podia arriscar tocá-lo até que eletricistas cortassem a energia da linha. O primo soluçava perto da porta, câmera ainda gravando, mas esquecida. Ramos permaneceu imóvel, seu corpo meio submerso em água marrom. Socorristas chegaram cerca de 20 minutos depois. Naquele momento, o corpo de Ramos mostrava queimaduras de contato pelos braços e peito. Ele foi declarado morto no local.
Oficiais do barangay confirmaram depois que câmeras de segurança de lojas próximas haviam registrado o evento inteiro, embora a filmagem tenha sido retida devido à sua natureza perturbadora. Seu canal no YouTube permaneceu online por vários meses, atraindo curiosidade antes que a família pedisse sua remoção. Entre os locais, a história se espalhou rapidamente. Um exemplo de como buscar atenção o levou à estupidez letal. Para os vizinhos que testemunharam, a imagem de Ramos desabando na inundação permanece um alerta inesquecível. Às vezes, o preço de um like é alto demais. Às vezes, ele é definitivo. Chegamos ao fim dessas 6 histórias, mas a verdade é que elas não terminam aqui. Cada uma dessas pessoas deixou para trás famílias destruídas, amigos traumatizados, testemunhas que nunca mais serão as mesmas. E o que ganhou tudo isso? Alguns segundos de atenção digital, números numa tela. Não estou aqui para julgar essas pessoas. Cada uma delas era humana, com sonhos, medos, famílias que as amavam. Mas estou aqui para te fazer pensar. Vivemos numa era onde o valor da nossa existência parece medido por likes, views e seguidores, onde a coragem verdadeira foi substituída por atos imprudentes filmados, onde esquecemos que nossa vida, essa única vida que temos, vale infinitamente mais que qualquer validação digital. Antes de subir naquela ponte, antes de pular aquela cerca, antes de puxar aquele gatilho, pergunte-se: isso realmente vale a pena? Sua família prefere ter você por perto ou ter uma foto viral? Se essas histórias te tocaram, compartilhe esse vídeo. Não pela fama, mas porque talvez, só talvez, possamos salvar uma vida ao lembrar que nenhum like vale mais que voltar para casa.